O texto da palavra narra o paralítico de Betesda, que diz assim o texto: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava desde que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponhas no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Somente até aí, depois vamos ler a continuação. Pai, nós te pedimos a tua graça, a tua mão, a iluminação do teu Espírito Santo, de forma, Pai, que ao entendermos a tua palavra, ela entre no nosso coração e gere a fé genuína, a fé que nos leva, Senhor, ao vigor necessário para caminharmos em triunfo. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto da palavra nos traz uma série de situações importantes aqui nesse texto que servem para nos basearmos na nossa conduta atual, mas eu quero, antes de observá-los, eu quero relembrar você. Nós estamos percorrendo o Evangelho, vendo, buscando em Deus que Deus nos mostre o que João viu. João declarou: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse texto expressa a manifestação, mais uma vez, da graça, do favor não merecido. O evangelista João registra aqui a manifestação do Verbo vivo, que vai à procura do perdido, e mesmo sem merecimento, por amor e graça, ele então estende a mão no sentido de auxiliar esse homem a sair da condição que vivia. É claro, no primeiro momento do texto, esse homem é curado do corpo, ele não recebe absolutamente nada para o espírito. E logo em seguida, no final, na parte final do texto, ele recebe o impacto da salvação com as palavras finais de Jesus que estão aí no verso 14. Jesus olha para ele, né? Jesus diz a ele, aliás: olha, agora já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Claro, nós vamos observar aí o que significa isso, o texto, de certa forma, polêmico, a partir dele pode sair muita compreensão inadequada e você vai encontrar hoje em dia, mas nós vamos observá-lo também. Mas essa parte é o momento em que Jesus alcança o espiritual desse homem. A cura é realizada sobre a condição física. Ele não sabia quem havia curado ele. O texto relata que Jesus curou e saiu no meio da multidão e ele não teve entendimento do que tinha acontecido ao certo. Ele não sabia quem é que tinha curado ele. Quando fora perguntado pelos fariseus, pelos líderes religiosos, ele não soube dizer quem é que tinha curado ele.
Mas eu quero aqui começar observando essa manifestação estranha que está no começo do texto. Logo no começo é narrado aqui uma história de muitas pessoas, um fato, né, de muitas pessoas enfermas que costumavam ficar ao redor de um poço, de um tanque, né, onde as pessoas ficavam ali doentes. O versículo diz, no verso 3, nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos. Ou seja, nos patamares ao redor do poço, como que escadarias, né? Como que escadas, patamares, os enfermos ficavam ali, e quando a água se movia, eles acreditavam que a água se movia quando um anjo ia até ali e se movia, então, movia as águas, né, com o movimento das águas, então quem entrasse primeiro era curado. Eu me lembro de ter ministrado aqui sobre esse texto há muitos anos atrás, e na época havia uma música, que até hoje você encontra ela na internet, onde a música se baseia no movimento das águas, né? A música diz, move as águas, e com a intenção aqui de visualizar nesse texto que realmente era um anjo de Deus, né? E absolutamente, irmãos, não era um anjo de Deus, não era uma fé promovida pelo Senhor, por Deus. Ao que tudo indica que é um lugar que se fazia o que hoje pode ser visto como uma espécie de romaria, onde as pessoas viviam ao redor daquele lugar, enfermos, um lugar triste, porque imagine uma multidão de pessoas reunidas para serem curadas, e somente uma pessoa que entrasse primeiro seria curado. Que sorteio, né? Que sorteio. E a primeira observação que nós temos que fazer é a visão dos anjos em toda a Bíblia. Não há absolutamente um registro de um anjo que promova a cura, como sendo o começo, o meio e o fim. Um anjo do Senhor que vai lá e as pessoas, crendo no que ele vem a fazer, sejam curadas. Você não vai encontrar isso. Você também pode observar que no Novo Testamento, quando a Bíblia vai citar sobre os anjos, em especial no texto de Hebreus, quando fala sobre os anjos em comparação com o Senhor Jesus, os anjos, assumidamente, claramente, eles existem e eles são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Entenda, os anjos são espíritos ministradores. Ministrar significa servir pessoas que hão de herdar a salvação. Então, o texto de Salmos, quando o salmista declara que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, está absolutamente correto aos olhos, é claro, também do Novo Testamento. Você sabe que uma forma sábia de ler a Bíblia é interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. A Bíblia não tem contradição, não há contradição. Absolutamente não há contradição, né? Tem algumas aparentes contradições, né? E que são bem interessantes. Por exemplo, a pessoa observa José sendo vendido para um determinado povo, ele é vendido para uma determinada nacionalidade de mercadores, mas quando chega no Egito é uma outra nacionalidade. Aí eu me lembro, né, para mim mesmo já foi perguntado, pastor, mas isso aqui não é um erro na Bíblia? E aí você vai estudar o texto, aquele povo tinha absolutamente as duas nomenclaturas, ou seja, era o mesmo povo, só que eles eram chamados dos dois. Eu me lembro na época alguém tentando dar explicação, disse assim, não, mas um mercador de uma nacionalidade comprou, no meio do caminho não gostou, vendeu para outro. Irmãos, essa é até engraçada, né? Vendeu José para outro mercador que ofereceu algo melhor e tal. Fica muito engraçado isso. Mas absolutamente você vai estudar o texto, você vai descobrir que era a mesma
nacionalidade do mercador, só que com nomes diferentes. Mas eu estou citando aqui para os irmãos aparente contradição. Você vai encontrar um monte de aparente contradição, mas é pura necessidade de estudar o texto para elucidar. E então aqui, você estudando esse texto, você vai descobrir que absolutamente não tem nada a ver com Deus, tanto é que Jesus não dá nenhum mérito para aquilo. Ele não dá nenhum mérito, ele não diz assim, não, então fica tranquilo aí que vai chegar a tua hora. Não dá nenhum apoio para aquilo. Ele absolutamente vai àquele lugar para buscar aquele homem. A ênfase do texto é os 38 anos que esse homem vivia daquela forma, enfermo, não era 38 anos ali, né? Mas 38 anos paralítico. Um homem que não tinha capacidade de ir e vir há 38 anos. Certamente ele deveria ter mais idade que isso, a Bíblia não relata se ele era daquela forma de nascimento, mas que ele tinha 38 anos com aquele problema de saúde. Então, esse relato, ele é um relato, e você vai encontrar quem diga que havia uma crença realmente naquele lugar, como um lugar que havia essa manifestação de um ser que entendia o povo que era um anjo de Deus, porque se promovia a cura, só podia ser de Deus. Aliás, irmãos, até hoje as pessoas atribuem coisas boas a Deus e coisas ruins ao diabo. Notaram isso? Doença, só pode ter sido o diabo, né? Ganhei um dinheiro que não estava esperando ganhar, foi Deus me abençoando. Eu perdi o emprego, sem vergonha do diabo, está com ódio de mim, né? Até hoje se atribui coisas boas a Deus e coisas ruins ao diabo. E aí o pior de tudo, né? Quando a pessoa crê certo, mas quando o mal vem, ela diz, mas como que Deus permitiu isso? Né? Quem nunca viu num velório, né, irmãos? Um velório, por exemplo, alguém, uma morte repentina e inexplicável, uma pessoa maravilhosa e pessoas olhando, mas como que é possível Deus ter permitido isso? Então, absolutamente, irmãos, o que para nós é incômodo, para Deus é correção. E absolutamente pode ser as duas coisas. Por exemplo, pandemia. No começo da pandemia, você encontrava pessoas atribuindo a Satanás puramente a pandemia. Na verdade, nós podemos atribuir as duas coisas. É Satanás, se assim Deus ministrar o nosso coração, e eu não tenho nenhuma pretensão de procurar saber isso, mas Satanás sob a ordem de Deus, porque o diabo não faz nada que Deus não tenha projetado e permitido. Não existe Satanás fazendo o que bem entende, ele só faz o que Deus permite. Isso está na Escritura em inúmeros lugares, absolutamente, os irmãos podem ver o principal, clássico texto que mostra isso, é o texto de Jó. Ele não pode tocar em nada de Jó sem Deus dar autorização. Então, ali é um desses casos. Era Deus e era o diabo. Só que o diabo sob a ordem, a permissão de Deus. Um grande teólogo da Reforma, ele proferia nos seus estudos que Satanás é como um cão feroz, mas está com a coleira e a corrente está na mão de Deus. Ele não sai mordendo e fazendo o que bem entende. Portanto, Deus é Senhor de todas as coisas e sobre tudo. E Ele usa a ferramenta que Ele decidir, dentro da sua onipotência, onisciência, utilizar. E o grande problema é que nós queremos ensinar a Deus, né? Nós queremos dizer para Ele, muitas vezes, como vai ser melhor se Ele me der um dinheiro agora, se Ele me der aquele emprego dos sonhos nesse momento, Ele me der, então, isso, aquilo, outro, ou Ele fazer na minha vida dessa forma ou daquela outra.
É claro que nós temos liberdade para pedir sempre para Deus, e isso não tem erro algum. O problema é quando não é feito do jeito que pedimos e nos transformamos em pessoas desanimadas, sem força, declarando como se Deus fosse culpado. E absolutamente, irmãos, se qualquer um de nós passar por isso, você está recebendo a revelação da sua estrutura. Da sua estrutura. E você deve, então, se render ao Senhor. O texto bíblico vai mostrar que Jesus não dá crédito algum ao assunto. Ele pergunta para o homem: queres ser curado? E ele claramente aqui ignora o fato, ignora. Aliás, irmãos, nós temos vários indícios para crer que realmente o Senhor não tinha nada a ver com essa crendice. Isso aqui era um lugar que realmente, aliás, tem um ponto importante que eu já ia passando batido. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque você vai encontrar pessoas fazendo até mesmo feitiçaria e promovendo coisas boas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês vão encontrar pessoas promovendo feitiçaria, dizendo, e pessoas saindo curadas, aparentemente abençoadas. E aí alguém diz: poderia isso não ser de Deus, né? Poderia não ser de Deus. Um outro fato interessante de observar é aquela pessoa que perdeu alguém que ama e tem dificuldade de crer na Escritura, quando a Escritura diz que quem morre não volta para ter contato com ninguém. A pessoa morreu, acabou. Não é? Morreu, acabou. E você vai ouvir histórias, por exemplo, de pessoas: não, mas a minha irmã, a minha mãe, quando morreu, eu senti ela no meu quarto. E a pessoa se apega àquela experiência, muitas vezes porque não teve oportunidade de um diálogo, ou de uma conversa, ou uma liberação de perdão. Então se apega àquela experiência para se sentir melhor, né? Se sentir melhor. E aí se apega à experiência do que acreditar na Escritura, que é algo que tem que crer e que não está ligado à experiência. Meus irmãos, nós não podemos ter experiências e aí, através dessas experiências, contestar a Escritura. Não é? Só tem uma pessoa, no sentido lógico, um ser que tem interesse de que você conteste a Escritura. É Satanás. Satanás. Então, pessoas que morreram, elas não voltam. Pastor, então quem era? Porque eu tinha certeza. Eu já ouvi uma história de uma pessoa que ela disse que a cama foi como se alguém tivesse se sentado, porque abaixou a parte do colchão. E ela sentiu como que um abraço de lado, um ombro sendo tocado por um braço, e sentiu uma paz tremenda naquele momento e tudo. E aí, eu ministrando para a pessoa sobre os mortos não voltarem. Quem era ali, irmãos? Quem era ali? Pode acreditar que os demônios têm muito interesse de promover experiências que vão gerar pessoas não conseguirem acreditar na Escritura. Não é? E atribuir, por exemplo, ser curado a ser uma coisa boa, isso é muito arriscado dependendo do que aconteça. Você vai encontrar, por exemplo, no Espiritismo, pessoas que fazem curas espirituais, e a pessoa realmente foi curada, situações que ela realmente foi curada, mas se você for pesquisar junto à pessoa, ela pode ter um outro problema no futuro, e o pior deles, ela passou a viver aprisionada. Eu me lembro, já vi, né, já orei por pessoas assim, que estavam debaixo de forte opressão maligna, ou até mesmo possuídas, porque quando ela foi até aquele lugar, ela saiu livre da doença que o próprio capeta tinha colocado, e ela se viu agora aprisionada espiritualmente, dado ao pacto que fez naquele lugar. Então, muito cuidado
quando atribuímos coisas boas a Deus. E eu estou dizendo isso porque a fé nesse local que um anjo vinha e movia, ela tudo indica se formou porque se atribui ser curado ao movimento de Deus. Né? Uma coisa de Deus. E a cura, meus irmãos, não pode ser relativizada, como é o caso do que se entende aqui nesse texto. Pessoas eram curadas baseado no que acontecia, portanto, era um anjo que promovia isso. Muito bem. Continuando, Jesus foca no homem. A ênfase de Jesus é a pergunta: queres ser curado? E aí o homem continua focado na fé que ele acreditava daquele ambiente. Qual era? O versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Meu Deus, que tristeza, hein, irmãos? Que tristeza. Aqui era um sorteio praticamente, né? Um sorteio. Pastor, mas como assim um sorteio? Aliás, irmãos, hoje a fé cristã, você vai encontrar quem acredite que é um sorteio. A fé cristã. Como assim? É aquela pessoa que ela, na hora da oração, ela fecha os olhos e é como se ela dissesse assim para Deus: Senhor, o Senhor não está me notando aqui não, o Senhor não vai me dar nada, né? O Senhor não está me notando não. Eu até chorei já, Senhor, né? Porque tem uma música que diz que se chorar, Deus atende, né? Irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma força de expressão de que você pode estar em lágrimas, sim, mas em breve Deus vai socorrer você. Porque você vai encontrar pessoas que choraram a noite toda e de manhã não veio socorro. Deus não cumpriu a palavra dele? Cumpriu. Porque o socorro, ele vem cedo, é o que o texto está dizendo. Pode crer que no começo das coisas, Deus vai socorrer você. Quantas noites Jó chorou, irmãos? Inúmeras. Um dia eu fiz um estudo para tentar descobrir quantos anos Jó passou a tribulação. Foi entre 3 anos e meio e 7 anos, tranquilamente. Você acha que não teve aí pelo menos 1 ano de choro ininterrupto? Se fosse colocar tudo um após o outro? Com certeza, com certeza. Você vai encontrar trecho que ele dizendo: maldito o dia que eu nasci, e quando nasci disseram, é homem. Né? Porque você sabe que quando nasceu um homem, no entendimento era que nasceu um governador, nasceu um líder de uma família, nasceu alguém que vai carregar a bênção, aquele que vai constituir uma família que vai prosperar e vai ser uma bênção. Então havia uma ênfase maior. Muito bem, e isso absolutamente não é discriminação nenhuma, tá, irmãos? Hoje em dia é o contrário, né? Você vai encontrar, por exemplo, outro dia mesmo, eu vi, até eu tive vontade de compartilhar, uma pessoa que tem tinha lá uma página numa rede social, aonde essa pessoa pregava que deveria se fazer alguma coisa com filho, se descobrisse que era homem, deveria ser abortado. Inclusive, essa pessoa dava conselhos que as mães que tivessem seus filhos homens promovessem uma operação neles, porque na divulgação daquela rede social, todo homem é um estuprador. Os irmãos querem saber mais sobre esse assunto? O feminismo prega isso, tá? O feminismo, ele prega não é toda feminista, você vai encontrar feminista que nega isso, de pé junto, mas é porque não conhece o próprio feminismo que prega. O feminismo, ele declara, há pessoas na raiz do feminismo que declara que todo homem é um estuprador em potencial.
colocando o homem como sendo um ser que não deveria existir. Irmãos, o Senhor Deus criou o homem e a mulher, e Ele criou para constituir a família. E eu fico com essa palavra. E se houver algum homem que venha cometer transgressão, delito, ele deve ser preso e deve pagar o preço por qualquer delito cometido. Mas aí, no caso dessa rede social, essa pessoa, ela foi enquadrada em alguns artigos, porque inclusive ela dava acolhida a pessoas que queriam ouvir seus conselhos. Para os irmãos terem uma ideia, nessa mesma rede social, ela dizia para um adolescente o que deveria fazer a respeito do próprio pai, claro, um homem, e a forma discriminatória. Terminou essa pessoa, uma mulher, né? Nada contra as mulheres, né, irmãos? Estou falando daquele caso. Terminou sendo enquadrado em alguns artigos. A sua página de rede social foi impedida e teve que prestar conta à polícia, porque dava apoio, incentivo para que crianças tivessem seus órgãos cortados pela mãe, para que a mãe evitasse um futuro estuprador. Agora, você imagina uma coisa dessa, uma mãe fazendo isso sob apoio de uma outra pessoa numa rede social. É um mundo louco, né, irmãos? Mundo louco. Um bebê debaixo de um risco desse. Só que a pessoa vai para a rede social, ela não pode dizer o que quer. Ela não pode fazer o que quer, porque no meio dessa liberdade, entre aspas, ela pode cometer crimes. E foi o caso. E aí depois foi para a rede social reclamar, como é que pode, eu vou ter que ir na delegacia me explicar. Eu digo, como é que pode mesmo? Graças a Deus que tem polícia trabalhando, né, irmãos? Para proteger a sociedade. Eu quero, com isso, observar com os irmãos que a Bíblia não tem absolutamente nenhuma discriminação. O que nos falta é o estudo do texto e da cultura da época. E aí o texto bíblico segue, Jesus dando ênfase na cura desse homem. Versículo 8, Jesus ordena a ele, levanta-te, pega a tua esteira e anda. Aliás, irmãos, esse texto aqui é um texto absolutamente rico, porque aqui esse homem obedece à ordem de Jesus, mas ele não sabe quem é Jesus. Ele não sabe. E obedecendo à ordem de Jesus, ele é curado. Ele é curado. Aqui alguém facilmente pode perguntar, pastor, mas a cura não vem mediante a fé em Jesus? A cura vem mediante o crer na palavra de Jesus. E aqui o texto bíblico revela essa autoridade sobre a doença que estava no corpo do homem. O mover de Deus é impactante sobre o enfermo, de forma tal que ele recebe a cura mediante a obediência. Qual foi a obediência aqui? Levanta-te, toma a tua esteira. Jesus aqui declara para um homem que há 38 anos não sabe o que é andar, ao que pode ser entendido também que ele era mais velho do que, ele não nasceu assim, aliás, né? Pega a tua esteira e anda. Esse homem, verso 9, imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Qual é a manifestação da graça aqui? Que esse homem estava no meio de um grupo de enfermos, acreditando em algo que não tinha nada a ver com o mover do Senhor. E o Senhor Jesus vai lá no meio daqueles enfermos e tira aquele homem de lá. Qual é a graça de Deus aqui? Meus irmãos, Deus, Ele resgata aqueles que aparentemente são impossíveis de serem resgatados.
ele entra lá naquele ambiente, ele chega perto do paralítico. Jesus está rodeado de pessoas enfermas. E ele pergunta para aquele homem: você quer sair daqui? Você quer ser curado? E o homem, mesmo atribuindo, irmãos, o homem continua repetindo a crença naquele local, que era dali que sairia a cura dele. E aqui Jesus mantém sua palavra, mesmo com aquela atitude. E ele ordena sobre ele: levanta-te, toma a tua esteira e anda. E o homem imediatamente, o texto diz, versículo 9, o imediatamente aqui ele tem uma força. Por quê? São 38 anos de um homem certamente deitado. Quando o texto diz, não dá tempo, ele explica que quando eu tento me mover para cair na água, outro vai na minha frente. Dá a entender que esse homem certamente ele tinha paralisia do corpo todo. E ele estava provavelmente ali deitado. Por quê? Se fosse somente das pernas, seus braços estivessem em plena força, ele teria como se mover com rapidez. Aliás, se você ler o verso 7, dá a entender como ele sugerindo que Jesus poderia ajudá-lo a entrar na água. Ninguém me ajuda. E então outro vai na minha frente e eu não consigo ser curado. Mas Jesus mantém o foco do que vai fazer, ele vai tirar aquele homem de lá. Então, imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. 38 anos de doença foram esmagadas aqui. Aquele dia era sábado. E veja, o assunto deveria ser a cura deste homem, mas de repente o assunto agora é que no sábado não se poderia carregar aquela esteira. O versículo 10, então, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua esteira e anda. O verso 12, então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? Esse versículo revela que o foco agora não é só esse homem que era o que carregava, mas era quem mandou ele carregar. Agora eu queria enquadrar a quem mandou ele carregar. Bem, então nós temos dois culpados aqui: o que carrega e o que manda carregar a esteira. Irmãos, até hoje o judaísmo é dessa forma. Você vai encontrar, por exemplo, explicação em prédios que têm moradores que são judaizantes, da fé judaica, do judaísmo, em que no sábado o elevador ele tem uma movimentação por aproximação, ele não tem que apertar o botão do elevador. E o elevador é projetado para que ele não precise promover nenhuma atitude, como, por exemplo, apertar o botão, porque isso é constituído trabalho. A lei diz isso? Meus irmãos, a lei não diz isso. Você vai encontrar no Antigo Testamento, quando o povo sai do Egito, um homem que foi apedrejado, porque foi encontrado juntando madeira. Aquele homem tinha um propósito com aquela madeira e que não lhe era permitido. Você vai encontrar reprovação de trabalho no sábado, como, por exemplo, os mercadores em determinado período do povo de Israel, eles ficavam do lado de fora de Jerusalém, esperando terminar o sábado em ponto de partida para poder comercializar. E isso era uma prática desrespeitosa para com o sábado, porque eles não tinham respeito algum para com o sábado. Eles estavam ali dizendo: esse sábado não vai acabar não, porque eu quero é vender as minhas coisas. E isso fora tomado como desrespeito em determinado período pelo povo, pela liderança de Israel,
mas porque a ênfase do povo não era adorar a Deus no sábado, e sim se preocupar com seus negócios. Então, carregar uma esteira, um homem que fora curado, não está inserido no contexto da lei. Senão o próprio Jesus estaria quebrando a lei. E ele, na verdade, estava quebrando a lei que eles interpretavam e assim pregavam. Mas a lei, na sua raiz, absolutamente não ensinava isso. E então, Jesus se revela ao homem. O homem que fora curado não sabia quem era que tinha feito, ordenado sobre ele. O versículo 13 destaca isso. O versículo 14, mais tarde Jesus entrou no templo e disse, tudo indica um dia depois ou alguns dias depois, Jesus diz àquele homem, olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Normalmente, baseado nesse texto, se você isolar ele, você vai entender facilmente que aquela enfermidade era por causa de pecado, que aquele homem certamente iria, talvez, agora morrer até se ele continuasse pecando. Infelizmente, isso é uma má interpretação desse texto. Como eu disse, uma forma correta de agir é interpretar a Bíblia com a Bíblia. E eu gostaria que você passasse à frente aí no capítulo 9 de João, no versículo 1 em diante, que diz assim, capítulo 9, acompanhe. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Verso 2. Os discípulos de Jesus perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Notaram aí, irmãos? Notaram a crença dos discípulos? Bem, esse homem nasceu cego, pode ter sido pecado dele ou dos pais. Né? Verso 3. Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, Jesus responde, não foi dessa forma. Nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu, isso o quê? A cegueira. Para que se manifeste as obras de Deus. Muito bem, a Bíblia ensina que o pai pode, ao pecar, gerar um problema desse no filho? Não, irmãos, absolutamente. Aliás, você vai encontrar na lei que o filho não será punido pelo pecado de seu pai. E o pai não sofrerá dano pelo pecado do filho. Cada um é responsável pelos seus pecados. Mas, infelizmente, na época de Jesus, havia uma busca de responsabilizar pessoas pelo mal que elas mesmo viviam. E aqui é uma prova disso. Os discípulos perguntam para Jesus, foi quem pecou, Senhor? Foi ele ou foi os pais dele? Foram os discípulos, irmãos. Qual é a formação dos discípulos? Judaísmo, a lei. Então, qual é a situação que nós temos que refletir aqui? Até hoje você encontra quem fique atribuindo situações dos pais aos filhos. Quero deixar claro que há situações e situações. Aqui é uma cegueira. O pai pecou, o filho ficou cego. Era isso que eles acreditavam. Agora, qual é o ponto que nós não podemos confundir? Os pais que pecam e vivem uma vida de pecado. Aí o filho olha e aprende com os pais que isso é algo correto. Não, pastor, isso não pode acontecer, porque cada um é responsável pelos seus atos. Irmãos, aí é um outro assunto, porque a Escritura diz que os pais devem ensinar aos filhos a palavra do Senhor. Porque ao receber a palavra do Senhor desde cedo,
quando crescer, ele não se desviará. Por que não se desviará? Porque ficará fortalecido para dizer os nãos que ele precisará dizer na vida jovem e adulta. Claro, de criança até a juventude e a vida adulta. Qual é a visão que nós devemos ter correta? Os pais que ensinam o caminho correto, mas não andam nele, não esperem um resultado. Não esperem um resultado conforme. Aí não se enquadra nesse texto. Pastor, eu já disse lá em casa, ninguém faça o que eu faço, só faça o que eu digo. Ninguém vai fazer isso, né, irmãos? Estou aqui falando, parafraseando aí com um ditado popular, que é, na verdade, uma denúncia, né? Eu quero, com essas palavras, deixar claro para você que não funciona assim. Nós precisamos, sim, obedecer a Deus, porque tem pessoas que estão nos observando, e os primeiros a observar são nossos filhos. Você, mãe, você, avô, avó, você é observado por aqueles que você tem responsabilidade sobre eles. Por isso que a maior vacina para lidar com isso é viver o projeto de Deus. Viva o projeto de Deus, viva a família, viva o casamento. Se você se converteu e você não é casado no papel, corra para se casar, diga aos seus filhos, olha, o que eu fiz, eu não tinha entendimento, agora sou crente e assim eu devo andar. Se você se relacionou sexualmente antes do casamento, seus filhos um dia vão perguntar se você fez isso ou não, porque eles vão ser tentados a fazer também. E se você fez, assuma para os seus filhos, eu fiz isso, mas estava errado, e eu já me arrependi diante do Senhor, e que o Senhor te abençoe e você não vá por esse caminho. Esse assunto não pode ser abonado utilizando-se dessa palavra que eu acabei de ler. Não, pastor, no final tudo serve para a glória de Deus, né? Tudo serve para a glória de Deus. Faça isso não, meu irmão, isso é má interpretação do texto. Me lembro de um tempo onde, na igreja que eu participava, e aqui no seminário também, eu via muito isso, no período do seminário, a igreja sempre com alguém dando testemunho sobre as peripécias que fez no mundo. E eu me lembro de uma experiência de uma pessoa que nasceu na igreja, que, filho de crente, de tanto ouvir testemunho de quem se desviou, de tanto ouvir as peripécias de quem foi do mundo, sentiu interesse de ir para o mundo. Por quê? Porque na igreja o tapete vermelho era para quem vinha de lá. E contava como fez muitos pecados. E depois, no final, isso era aplaudido, a bênção, se converteu. E aí a pessoa olhou lá para o mundo e disse, rapaz, eu nunca soube o que é tudo isso aí. E aí isso enfraquece no inconsciente de uma criança, de um jovem, de um adolescente, o entendimento de que coisa boa é viver no Senhor desde o começo. Meus irmãos, o texto bíblico destaca, e aí interpretando as palavras de Jesus, que eu acho que é o que todo mundo fica assim querendo saber, né? Olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, a tradução desse versículo no texto grego absolutamente não denota nenhuma palavra voltada para dizer que esse homem era enfermo porque tinha pecado. Mas sim, Jesus estava aqui fazendo o seguinte, curou o corpo, mas ainda não tinha curado a alma. Qual é a cura da alma? O perdão dos pecados. A cura da alma, do espírito, né, você está entendendo? É o perdão dos pecados. Esse assunto não tinha ainda acontecido. Jesus não tinha se revelado. O homem não sabia quem era que tinha curado ele. Mais uma vez, irmãos, a Bíblia mostrando que os milagres são importantes, mas a ênfase deve ser a salvação. E Jesus, quando diz, olha, você está curado, que coisa boa,
mas não peques mais. A questão é, esse homem nasceu igual todo mundo, cometendo pecado? Claro que sim. E agora ele é chamado a não andar mais a vida distante de Deus. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Absolutamente, agora, tendo tido uma experiência com Jesus, ele precisava observar bem sua vida e caminhar conforme. Pois, sim, poderia acontecer algo pior. O que é de pior? Ter encontrado com Jesus e ter voltado para a vida distante de Deus. O texto diz que, aí no verso 15, o último versículo, o homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Claro, Jesus já era conhecido, e ele então aqui assume a fé no Filho de Deus. Meus irmãos, com essas palavras eu quero chamar a sua atenção para o coração de Deus manifesto em Cristo Jesus. Ele não tem receio de ir no meio dos perdidos e ir buscar o que se havia perdido, que somos nós pecadores. E mesmo com a nossa compreensão falha, como era desse homem, ele mesmo assim mantém a sua palavra de nos abençoar. Como assim eu estou dizendo? Irmãos, nós buscamos aprender a palavra de Deus e saber a palavra de Deus de forma equilibrada. Mas eu digo a você que se você estudar ininterruptamente durante anos, sempre haverá alguma coisa que você não sabe. Porque Deus não se pode, nós não vamos poder compreender a imensidão de Deus completa na nossa vida aqui na terra, só quando formos para a glória. Tanto é que a Bíblia diz que vamos receber um corpo transformado. Esse corpo tem nele ainda resquício, pedaços, uma lembrança do pecado, que são as obras da carne, que são os desejos da carne, se você der vazão. Você ainda tem que lutar internamente para obedecer. O próprio apóstolo Paulo declara isso quando ele diz, olha, o que eu quero, isso não faço. E o que eu não quero, isso faço. Ou seja, há uma batalha interna. O próprio apóstolo Paulo diz, no texto de Gálatas 5, versículo 16 em diante, quando ele diz que dentro de nós há uma luta entre o espírito e a carne, lutando para que não façais o que quereis. O espírito quer nos conduzir à vontade de Deus e a carne quer tomar liderança. E para que nós tenhamos uma vida equilibrada, no mínimo equilibrada, todos os dias, conforme Jesus ensinou, temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Como que dizendo, você tem que renovar a sua decisão que você disse no começo. Eu quero, com isso, dizer para você que mesmo você não sabendo tudo, o Senhor Deus declara a palavra dele sobre as nossas vidas. E ele nos recebe. Pastor, ainda não entendi. Querido, você está lembrado daquele culto que você saiu maravilhado porque você não tinha entendido nunca esse texto? Ou aquele outro? Pastor, eu nunca entendi esse texto, hoje eu entendi. Pois é, meu irmão, Deus te abençoava mesmo antes de você entender. Mesmo antes de você entender, Deus era com você. Meus irmãos, isso é a graça de Deus. E o apóstolo João registrou isso. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor, de pecar contra Ti, de andarmos com a fé inadequada. Mas nós reconhecemos que nós sempre teremos algo a conhecer de Ti e da Tua palavra. Mas o Senhor não leva em consideração a nossa capacidade, mas sim a Sua. A Tua capacidade é sempre a que lidera, Senhor. E nós queremos Te agradecer por isso. Nós queremos Te louvar porque nós estarmos aqui hoje à noite é uma prova desta graça que se renova ano após ano, buscando os pecadores, auxiliando as pessoas que não entendem e levantando-as do lugar onde estavam.
Nós somos uma prova disso, Senhor. E nós te pedimos, ajuda-nos, de forma que ao testemunharmos de Ti, nós possamos tratar muito bem as pessoas e não declarar sobre elas que elas estão sofrendo porque elas pecaram ou seus pais pecaram, mas que nós possamos compreender que Deus ama o pecador e Ele retira o pecador do meio do lamaçal do pecado. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a crer como o Senhor crê. No nome de Jesus, levante as suas mãos. E agora